Olá, um prazer enorme ter vocês de novo aqui no meu canal. A ideia desse vídeo é trazer praticidade, objetivo e norte para quem quer começar uma low carb, uma alimentação forte. O que a gente observa nos dias de hoje? Todo mundo está falando de low carb. Todo canto tem alguém falando que começou uma low carb, teve sucesso. E você que está ainda em dúvida se começa ou não, se é uma alimentação forte, saudável para você, eu posso te garantir que essa alimentação ela é embasada em ciência. E dependendo da sua necessidade, se é para emagrecer, se é um paciente que tem já tratamento para pressão alta, para diabetes, ela é uma alimentação que vai de encontro a essa necessidade que você tem. Mas quando a gente vê que a mídia está divulgando muito low carb, muitas pessoas fazendo, mas a gente observa até muitas complicações. Pacientes que falam assim, comecei low carb e com uma semana passou mal. Muitas das vezes esse paciente relata alguns sintomas como eu fiquei muito fraco, eu tive sérias dores de cabeça, eu tive alteração do meu sono, ou seja, essa dieta não é para mim, essa alimentação é terrível, ou seja, esse paciente começou uma alimentação que é altamente saudável para o teu organismo, é tudo aquilo que o teu organismo mais precisa, uma alimentação que vai de encontro ao seu metabolismo, ele deixa de ter uma estratégia alimentar, um estilo de vida saudável por falta de orientação. E a ideia desse vídeo é trazer uma abordagem que eu sempre falo para o meu paciente na primeira, segunda semana, precisa aprender. O que acontece quando eu começo uma alimentação low carb? O que acontece quando eu deixo de me alimentar com farináceos, açúcar, sucos, refrigerantes, bebidas adocicadas e passo a alimentar com boas verduras, legumes, as gorduras naturais da alimentação vinda da carne, dos ovos, do bacon. O que acontece com esse organismo? Esse organismo que está acostumado a usar o carboidrato como fonte de energia, ele sente por quê? Você está acostumado a usar o açúcar, a metabolização do carboidrato como fonte de energia, ou seja, você usa a glicose puramente. Quando a gente começa uma alimentação low carb, ou seja, uma diminuição da concentração desse carboidrato na sua alimentação, para você não sentir mal nessa fase, você tem que aumentar a sua hidratação. O porquê disso? O seu corpo, quando você tem, por exemplo, um paciente que tem uma insulina muito alta, ou ele é um paciente diabético, ou ele está em obesidade, o que acontece com esse corpo? Ele está inflamado. Eu vou fazendo outros vídeos para mostrar o que é essa inflamação crônica que acontece nesse corpo. Do momento que você começa uma alimentação em baixo carboidrato e baixo açúcar, esse corpo agradece, porque ele para de reter líquido. A insulina é um hormônio fundamental nesse processo. Ela é um hormônio inflamatório quando muito elevado no teu sangue e é um hormônio que faz gordura, é um hormônio lipogênico, engordante. Quando você diminui o açúcar e o carboidrato, principalmente o processado da sua alimentação, essa insulina tende a baixar. E aí está um grande mecanismo chamado de cetoadaptação. O seu corpo vai passar a processar e a queimar gordura em detrimento do açúcar. Quanto tempo dura isso, geralmente? No paciente comum, de 2 a 3 semanas é o período que esse corpo tenta eliminar ao máximo as retenções de sódio e água. E é justamente nessa primeira semana, segunda semana, terceira semana, que esse paciente que mal orientado começou um low carb e não se deu conta que ele precisa hidratar de 2,5 litros a 3 litros, dependendo da cidade dele, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o calor é intenso daqui para frente, às vezes até mais de 3 litros. Hidratação vigorosa. E mais importante, não ter medo de usar o sal na sua alimentação, na sua salada. Tem um estudo que mostra que a dose do sal que você vai usar é o seu paladar que manda. É confiável, é seguro e é necessário. Porque quando você elimina a retenção, essa inflamação na sua urina, porque quando você diminui açúcar, carboidratos processados, farináceos, o seu corpo agradece, ele desinflama, a sua insulina tende a baixar. E é por isso que as pessoas falam assim, nossa, perdi 3, 4 quilos na primeira semana, segunda, terceira semana. Mas o que na verdade você perdeu foi glicogênio muscular e água de retenção. Isso é bom. Perdeu um pouquinho de gordura? Muito pouco. Mas vai ser a partir da terceira semana, quarta semana, que quando você tiver cetoadaptado,
Certo adaptado aqui a queimar gordura como fonte de energia. É bem interessante observar pequenos detalhes que criam conceitos. Por que o nosso organismo armazena gordura? Porque é o nosso principal e poderoso combustível. Se a gente armazenasse amido, a gente seria igual às batatas, mas só que a gente armazena gordura. E essa é uma metáfora muito simples para você ver que você tem que usar o seu principal combustível de fonte de energia, de saúde, em prol da tua saúde. E isso é maravilhoso. Nas primeiras 3 semanas, o paciente que começou low carb, começou alimentação forte, você começa a desinflamar, a perder retenção. É quando o paciente fala, gente, a minha barriga parece que ela desinchou, minha pele está mais viçosa, eu melhorei a minha energia. Isso tudo é um processo metabólico de uma diminuição, principalmente da insulina, como um fator inflamatório na retenção desse paciente. Ou seja, esse período de cetoadaptação é fundamental para o êxito de uma boa low carb, de uma alimentação que você vai ter como um estilo de vida. Esqueça a classificação de dieta. Dieta tem tempo para começar e para terminar. Você, quando entender que o seu organismo é um outro organismo muito mais saudável, forte, com grande energia, depois que você aprendeu a alimentar e a usar ele como forma metabolicamente otimizada, você vai ter ganhos fantásticos. E dificilmente um paciente que entendeu o processo, perdeu os medos, os conceitos equivocados de alimentação, ele deixa de praticar essa alimentação e como um estilo de vida. No primeiro mês ele perdeu ali água, glicogênio, ele começa a perder gordura. Na 3ª semana para frente, ele tem emagrecimento saudável. É um entendimento de emagrecimento com ênfase em saúde, ou seja, esse paciente ganhou saúde. Recapitulando, um paciente que está focado hoje em dia em carboidratos, sucos, refrigerantes, pães, massas, doces, sobremesas, ele é um paciente que está, possivelmente, se ele está obeso, se ele já é diabético ou é um hipertenso, com inflamação crônica. Ele é um paciente que retém. Ele tem alto índice de retenção, muitas das vezes. Isso pode ser traduzido também como inflamação. E quando ele começa uma alimentação low carb, uma baixa de carboidrato, principalmente afastando açúcar, carboidrato, farináceos, massas, batatas, pães, e preenche com boas gorduras, proteínas, ovos, bacon, verduras, legumes, bom azeite, um bom sal, uma boa limonada, que é o suco que a gente usa, hidratação vigorosa, esse paciente ele vai ganhando energia, ele não fica fraco, ele ganha força, disposição e o emagrecimento vem progressivamente e o seu corpo ele vai diminuindo conforme a necessidade dele. Aprenda e entenda que o seu organismo ele é altamente regulatório, dependendo da forma como você trata ele. Ou seja, um entendimento mais amplo de saúde. Foca nisso. Esse vídeo é para trazer praticidade para você, aquele que já decidiu, não, vou começar a minha low carb amanhã. Essa semana não passa, vou começar. Você vai aprender que o seu corpo vai agradecer, ele mesmo vai dar ganhos, você vai começar a observar ganhos. Nossa, acordei melhor, estou com mais energia. Gente, aquela dor de cabeça que eu tinha quase semanalmente foi embora. E muitas outras, azia, queimações, refluxo, tende tudo a diminuir. Ou seja, saúde de verdade, uma vida com a saúde extraordinária é o que eu desejo para vocês. Espero ter contribuído com esse vídeo, tirado alguns medos, algumas dúvidas. Hidratação vigorosa, reposição do sal. É importante para você não sentir dor de cabeça, tontura e muito menos se sentir fraco. Ou seja, saúde forte. Espero ter contribuído com esse vídeo, né? Aqueles que ficaram com dúvidas, manda uma pergunta que eu vou ter um prazer de responder. Se inscreva no meu canal se você gostou, dê um like, compartilhe, fale com seus amigos e parentes. E outra coisa, me siga lá no meu Instagram. Vai ser um prazer ter você lá também. Um abraço e até a próxima.